A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, no seu versículo de número 7, que diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Estamos diante do estudo da palavra. Nós vamos estar estudando esse capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 43, falando de algumas lições de humildade. E essas lições de humildade nós vamos aprender com o Senhor Jesus, quando ele fala sobre a humildade para orar, está entre o versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos estar falando também da humildade para ser convertido, que está entre o versículo 15 ao versículo 30. E nós vamos falar também da humildade para ser curado, que está entre o versículo 31 e o versículo 43. Então, esses três episódios vão falar sobre lições de humildade, falando nesse episódio sobre a humildade para orar. Bem sabemos que o cristão é uma pessoa que reconhece seu orgulho, mas que busca humildade pela graça de Deus. Então, há uma batalha interior no coração de cada cristão, a luta do orgulho, do pecado contra a humildade da santidade. Vamos ver que a humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus, da nossa pecaminosidade. Então, o orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele. Então, a humildade é nossa maior e melhor amiga. Ela é fundamental em nosso relacionamento com Deus. Por meio dela recebemos mais graça de Deus. Ela é imprescindível na conversão, na santificação, na adoração e no serviço cristão. Então, a humildade é o avental que deve ser colocado diariamente sobre todos os nossos pensamentos e atos. Então, nós vamos estar falando agora, dentro desse capítulo 18, dividido nessas três partes que nós falamos, em três áreas da nossa vida. E a primeira é a humildade para orar. A humildade é a mãe de toda oração verdadeira. Só ora quem é humilde para reconhecer que precisa de Deus. Pois somos os incompetentes, impotentes e insuficientes. Buscam a Deus. Somente esses que se sentem incompetentes, impotentes e insuficientes que vão buscar ao Senhor. E existem duas parábolas sobre a oração nesse capítulo. A primeira é a parábola da viúva e do juiz iníquo. Antes de relatar as parábolas de Jesus, Lucas ele explica em linhas gerais do que elas tratam. Então, o objetivo da primeira parábola é motivar o crente a orar e nunca desanimar. No versículo 1 ele diz: Disse-lhes Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca desanimar. Então, há duas razões básicas que nos levam a orar, sem desanimar. São elas: quem somos para Deus, ou seja, seres amados por Ele, e quem é Deus para nós, ou seja, um Deus justo. Então, duas figuras representativas por serem diferentes do mundo real. Nem a condição da viúva, nem o caráter iníquo do juiz refletem o cristão ou Deus, mas nos preparam para o que Jesus quer mostrar sobre o caráter do Pai e a confiança do crente. Portanto, essa parábola deve ser interpretada não a partir das semelhanças entre seus
personagem com o mundo real, mas a partir das suas diferenças ou antíteses. Não somos como aquela viúva estrangeira, né, e desamparada. Na realidade, a igreja é o povo amado, escolhido e salvo por Deus. Somos filhos e integrantes da família de Deus. Na parábola, a viúva pedia sozinha. Na vida real, a igreja pede coletivamente e com o auxílio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Na parábola, a viúva foi aquele juiz, que se mantinha distante. Na vida real, a igreja vai ao Pai, que deseja que nos aproximemos ao máximo dele. Na parábola, a viúva foi a um juiz injusto e mau. Na vida real, a igreja vai ao Pai, justo e amoroso. Na parábola, a viúva foi a um juiz que não queria resolver o seu problema. Na vida real, a igreja vai a Deus que quer solucionar nossos problemas. Na parábola, a viúva comparece sozinha perante o juiz. Na vida real, a igreja vai à presença de Deus acompanhado do maior advogado do mundo, Jesus Cristo. Na parábola, a viúva não tinha esperança de que o juiz iníquo resolvesse seu problema. Na vida real, a igreja comparece diante do Deus justo com a garantia das promessas divinas. Na parábola, a viúva tinha acesso limitado ao juiz, que só atendia com audiência marcada. Na vida real, a igreja pode encontrar-se com Deus diariamente, ao longo de todo o dia. Então, são 24 horas de acesso diário, e ininterrupto. Na parábola, a importunação da viúva era vista negativamente pelo juiz iníquo. Na vida real, Jesus quer ser importunado por seu povo a todo instante. Então, ele quer que a sua igreja o procure sem vergonha ou temor a todo instante. Então, essas duas figuras aqui representativas por serem diferentes do mundo real, né? Enquanto o juiz se incomodava em ser ali molestado por aquela mulher viúva, o nosso Senhor, ele está sempre disposto a nos atender. Outro ponto é que a confiança para os eleitos. Então, nós somos o povo de Deus. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, o termo escolhido era bastante conhecido pelos judeus, referindo-se à nação de Israel. Então, o Novo Testamento ele desenvolve o conceito de eleição com a igreja, o povo de Deus. A viúva da parábola representa os eleitos de Deus, caracterizados como pessoas que perseveram na fé e na oração, em meio a toda hostilidade, enquanto esperam a consumação visível do reino de Deus. Então, observe o contexto no capítulo 17, versículo 22 ao 37. Primeiro, Deus tem um povo escolhido exclusivamente seu. Segundo, o povo de Deus tem problemas que somente Deus pode solucionar. Há causas impossíveis para nós que somente Deus pode resolver. Terceiro, Deus ordena que seu povo ore de forma perseverante até que a causa seja resolvida. Isso exige fé, algo que será raro no fim do mundo. Versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa exortação quanto a orar e manter a fé, se conecta com a passagem anterior sobre a vinda do Filho do Homem, como foi no dia de Noé e de Ló. As distrações com as coisas terrenas podem inviabilizar a percepção quanto à volta de Jesus. A oração é um meio de vigilância e perseverança. Então, o crente deve estar em oração, aguardando, porque somente em oração nós vamos ter a percepção quanto à volta de Cristo. Somente em oração
né, pois era um meio de vigilância e perseverança. Né? Isso não deve ser afastado de nossas vidas, porque é através da oração que Deus também nos revela. E nós vamos cada dia tendo a certeza de que Jesus ele está voltando. A parábola dos fariseus e dos publicanos, né, ela também nos ensina que devemos orar com humildade. Então, o objetivo da parábola é combater a soberba espiritual, de modo semelhante ao que fez na parábola anterior. Então, Lucas, ele antecipa o ensino da parábola que Jesus agora vai contar. Né? Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, Jesus ele estabelece um contraste entre a oração de um fariseu soberbo e de um publicano humilde. Né? São dois homens. Jesus ele conta no versículo 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O primeiro, ele representa a classe dos religiosos da época de Jesus. Arrogante, autoconfiante e desprezível. Eles eram incrédulos, né, hipócritas, pois se achavam mais santos, mais certos e mais perfeitos que as outras pessoas. Eles estavam totalmente enganados a seu respeito. O segundo representa os pecadores, né, quebrantados, que reconhecem em que medida são imperfeitos, incapazes de agradar a Deus com suas vidas. Né? Surpreendentemente, o segundo homem estava mais perto de Deus, pois reconhecia a própria indignidade. E ali foram feitas duas orações. Né? A oração do fariseu, no entanto, ela refletia o espírito oposto ao publicano. Versículo de número 11 e 12 diz: o fariseu, pondo-se em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ela foi feita de pé. Para quê? Para ser vista pelo público. Ele orava de si mesmo e não para Deus. Sua oração fundamentava na confiança em suas práticas religiosas, pois ele cria que a salvação era conquistada pelas obras. Ele orava se comparando aos outros, achando-se melhor e julgando os outros como alguém inferior. Inferior a ele. Já o publicano, entretanto, orava diferente. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propicio a mim, pecador. Ele estava longe, porque o pecado nos separa de Deus. Ele não levantava os olhos para o céu, pois o impuro não pode contemplar o santo. Ele batia no peito porque sabia que o pecado estava em seu coração. Então clama a Deus por misericórdia, porque somente Ele pode perdoar pecados e salvar pecadores. Nós vamos observar dentro desse texto também dois resultados. Versículo 14 diz a palavra do Senhor: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Então o publicano, ele voltou para casa justificado, ou seja, perdoado e declarado justo diante de Deus. Igualmente, aquele que se achega a Deus, né, deve fazê-lo pela fé no sacrifício de Jesus Cristo e não em suas boas obras. Já o fariseu, ele voltou para casa satisfeito consigo mesmo, enganado e condenado por seus pecados e soberba. Mas o publicano voltou para casa com a satisfação de Deus sobre ele. Jesus, então, ele conclui: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Versículo 14. Deus resiste aos soberbos e dá graça
abundante aos humildes. Então, nessas duas passagens, nós aprendemos que, né, o fariseu ele confiava em si mesmo, né, se considerava tão justo e melhor que outras pessoas. Né, essa religião, né, praticava culto a si mesmo. Nós vamos ver que o publicano, né, ele tinha um quebrantamento e arrependimento. Ele confiava na graça de Deus e não no mérito próprio. Entendemos que Deus ele justifica aquele que reconhece seu pecado e dele se arrepende. Então, nesse dia, aproveite essa oportunidade para reconhecer as suas falhas, o seu pecado, e confesse Jesus como seu Salvador. Né? Nós precisamos, a cada dia, estar buscando ao Senhor, abrindo o nosso coração, orando ao Pai, porque à medida que nós buscamos, à medida que nós oramos ao Senhor, nós nos aproximamos dele e aprendemos mais com ele. À medida que nós oramos, né, nós vamos estar a cada dia, as distrações do mundo não vão nos afastar de Deus. Né? Tudo que tem sido oferecido pelo mundo, isso pode inviabilizar a nossa percepção quanto à volta de Jesus. E a oração é um meio de vigilância e perseverança. Então, ore ao Senhor. Ore como aquele homem publicano. Né? Ore como aquela viúva orou. Coloque suas causas diante do Senhor. E com certeza, Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto a ouvir as nossas orações. Não precisa ser de palavras bonitas e nem repetidas. É aquela que você coloca diante do Pai, a sua dificuldade, pedindo a Ele perdão, pedindo a Ele misericórdia. Porque o justo juiz, o nosso Deus, Ele está sempre pronto a nos atender. E Ele espera de nós incomodá-lo, espera de nós, né, chamar pelo seu nome, pedir o seu socorro. Não tem hora marcada. Né? Se qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia, Ele está pronto a nos ouvir. Então, que nesse dia você clame ao Senhor, que você se humilhe diante do Senhor, peça perdão, entregue a sua vida a Ele, que Ele está pronto a te ouvir, que Ele vai te despedir justificado, perdoando os seus pecados e as suas falhas. Que Deus te abençoe nesse dia. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a humildade para ser convertido. Que Deus te abençoe nesse dia.